Meu filho, quando é contrariado, começa a falar, eu mando em mim. Tá, mãe? E não aceito não. Vê só, JFG. Duas coisas. Uma coisa é o seu filho entender qual é o papel de cada um na família. Eu fiz uma live falando sobre hierarquia há um tempo atrás, tá? Umas 2 semanas atrás. Quando o seu filho vai entendendo qual é o papel de cada um na família, vai ficando mais fácil. Acontece que tem pai e mãe que quer na força fazer o filho obedecer. Eu tive uma conversa com os meus filhos recentemente. Qual que é o papel dos pais? Qual que é o papel dos filhos? Por que que o papel dos pais é esse papel? Por que que o papel dos filhos é esse? Então, por exemplo, por que que seu filho tem que obedecer a você, cara? É só porque você é mãe dele? É só por causa disso? Não, na minha cabeça é muito mais do que isso, né? Cara, mas se você pensar, poxa, os pais amam os filhos. A não ser que seja um filhote de cruz credo. O pai, né? Não a criança. Mas, de maneira geral, os pais amam os filhos. Os pais têm mais conhecimento, têm mais experiência, têm mais vivência, né? Os pais chegaram numa idade que o corpo permite reproduzir. Por isso que tem filho. Então, se você pega essa soma, amor mais conhecimento, é para o que eu falo para o meu filho fazer ser melhor para ele, certo? Então, por isso que os pais têm um papel de estar acima da hierarquia na família. E se o filho entende isso, vai ser mais fácil ele aceitar. Só que isso não é uma conversa na hora que ele está com raiva que você vai resolver. Isso é uma construção que você vai fazendo isso com seu filho. E o jeito como a gente trata os nossos filhos fazem eles entender ou não isso. Então esse negócio de que criança não tem espaço, não tem vez, não tem que ser explicado as coisas, cara, tem que explicar. Você não tem que virar um servo do seu filho, mas você tem que explicar os porquês. Então eu peguei o tablet das crianças, contei aqui numa outra live. Pô, teve um dia lá que eles não era para eles pegarem, eles pegaram. Aí eu falei, ó, cara, vocês estão vendo o que vocês fizeram? Vocês desobedeceram. O tablet vai gerar isso, isso e isso. Vocês estão me dando o sinal de que vocês não estão conseguindo lidar com o ímpeto de pegar o tablet. Isso está tão forte para vocês que vocês desobedeceram. Então, por que vocês não estão conseguindo lidar com isso? Ó, eu estou tirando o tablet para ajudar vocês. Então, percebe que é uma construção. Existe o porquê, existe o ensino, existe as consequências na vida deles. Tive uma conversa com o Miguel. Miguel mentiu para mim esses dias. Ficou com medo de eu brigar com ele e ele mentiu para mim. E aí eu tive uma conversa com ele, eu sabia que era mentira. Aí beleza, na hora ali não fiz nada, tal. Depois eu chamei ele, só nós dois. Eu falei, filho, o papai sabe a verdade. Olha para mim, fala a verdade. Eu sei a verdade. Aí eu fiz a pergunta para ele de novo, né? Ele tinha botado lá um suquinho na garrafa de água e ele disse que era água. Ele ficou com medo de eu brigar com ele, que não era para tomar o suco. E eu tive uma conversa com meu filho profunda sobre como que a mentira faz mal para ele. O primeiro mal da mentira é para o mentiroso. E como que todo mundo, e meu filho tem 8 anos de idade, dá para ter essa conversa com ele, como que todo mundo tem o bem e o mal dentro dele. Eu tenho o bem e o mal dentro de mim, você tem o bem e o mal dentro de você, e você tem que escolher qual que você vai alimentar, qual que você vai deixar vencer. Então você sentiu vontade de mentir para o papai. E você deixou a mentira vencer. Acontece que quanto mais você vai mentindo, 2 coisas acontecem, meu filho. Mais fácil é você mentir de novo, porque você vai se acostumando com isso. Outra coisa, mais você vai perdendo a confiança das pessoas. Então, por exemplo, amanhã, quando você me pedir para ir na quadra brincar, como que eu vou saber se você vai para a quadra ou se você vai fazer outra coisa? Ele fez, não tem como saber, papai. Eu falei, filho, não tem como saber. Porque quando você mente, você quebra a confiança. E se você quebra a confiança, não tem como saber. Você percebe, meu filho? E eu comecei a ensinar para ele como que a gente tem que cultivar o bem dentro da gente. Ele ainda está saindo daquela fase de bem e mal, né? É Caveira versus He-Man, né? Thundercats versus o vilão lá. Cara, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Você vai ter que escolher se você vai se esforçar para ser uma pessoa do bem ou se você vai permitir com que o mal vença e domine você. Você vê muita gente, e aí eu peguei exemplos dos filminhos, do mal, não é que eles querem ser do mal, é porque eles deixaram o mal que existe dentro deles vencer.
Então, meu filho, a mentira é do bem ou do mal? Ele fala, é do mal, papai. O papai tem isso dentro dele. O papai também tem vontade de mentir. Tem situações que eu acho que vai ser mais fácil. Só que mesmo que eu tivesse brigado com você, o fato de você me falar a verdade ia fazer eu confiar ainda mais em você. O fato de você ter mentido deu uma quebrada na confiança. Então você percebe como que você vai construindo, você vai ensinando o seu filho por causa dele, para o bem dele. O propósito é ele, e ele entende isso. E por que eu estou te falando isso? Essa história toda. Para o jeito de você educar o seu filho, fazer ele entender que as ordens, as direções que a mamãe dá é para o bem dele. Acontece que o jeito que a gente foi educado, que a maioria de nós foi educado, não foi desse jeito, cara. Era obedeça porque eu sou seu pai, ponto final. Aí hoje a gente vive num mundo que tem muito mais informação, que tem muito mais acesso, que tem tudo muito mais disponível, e os pais querem continuar nesse modelo, obedece porque eu sou seu pai, ponto final, e cara... Então seu filho tem que entender que é pro bem dele. E não é só falar, é porque é pro seu bem. Não, cara, é o jeito de viver que vai ajudar o seu filho com isso. Tá joia? Pensa nisso que eu te falei, na sua realidade, aí na sua casa, como que você pode fazer com o seu filho.